Oi, pessoal, tudo bem? Segunda-feira, estamos juntos. Será que eu vim contar outra história para vocês hoje? Vocês lembram da história que eu contei na semana passada sobre a Pandora? Vocês leram a história do coelho que pensava bastante? Bom, hoje eu não vim contar a história. Hoje eu vim contar como é que a gente conta a história. Quem é que conta essa história para mim? Nós vamos falar de narradores, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho. Quem é que vai contar a história para mim? Quem que conta normalmente as histórias? Primeira coisa que eu tenho que lembrar, quando eu estou falando de narrativa, eu estou falando de alguns elementos, que são aqueles pentezinhos que eu já falei para vocês na aula passada. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Hoje, como a gente está falando de narração, de quem vai me contar a história, eu vou me fixar única e exclusivamente no narrador. Então, vamos olhar mais para frente. Narrador é a mesma coisa que autor? Não, narrador e autor são coisas diferentes. Isso eu preciso ter bem claro a partir de agora já, certo? Quando eu estou falando de narrador, eu não estou falando do escritor que escreveu a história. Eu estou falando de quem conta essa história para mim, que foi criada pelo autor, certo? Então, narrador é quem conta a história que foi criada pelo escritor. E autor é essa pessoa física, ser humano, carne e osso, que existe e que cria a história, certo? Narrador é quem conta a história para mim, dentro da história, talvez. E autor é a pessoa física, é a pessoa ser humano, pessoa carne e osso, que existe e quem criou a história. Tá, mas então vamos explicar primeiro o que o autor faz. O autor escolhe quem são as pessoas que vão participar da história. Quando eu peço para vocês no laboratório de redação escrever uma história, normalmente eu digo para vocês, eu quero que essa história tenha um animal, eu quero que tenha dois personagens. Então, eu estou ajudando vocês a elaborarem quem vai participar dessa narrativa. O autor, que são vocês, vai criar esse personagem. Eu disse, eu quero um animal, mas eu vou contar a história de um gato. Talvez a Valentina conte. Na verdade, quem contou a história do gato foi a Valentina, né? O Cassiano vai contar a história de um cachorro, a Sofia vai contar a história de um porquinho, e a Clara vai contar a história de um coelho. Cada um vai escolher o seu animal. Então, o autor, que são vocês nesse caso, vão escolher quem participa da história. E essa escolha é bastante importante, porque a partir do momento que eu escolho quem vai participar da história, eu vou dizer mais ou menos como essa história vai se desenrolar. Se a Clara vai contar a história de um coelho, ela pode contar, por exemplo, a história da Páscoa. Mas eu, com um gato, para contar a história da Páscoa, tenho que contar a história de um gato que tentou se passar pelo coelho da Páscoa. Vocês estão entendendo? Esse narrador, ele pode participar da história? Vamos checar isso? Então, eu tenho 3 tipos de narrador, mas nós vamos nos focar agora em 2, certo? Só 2 tipos. Narrador que conta história em primeira pessoa, ele é chamado de narrador personagem. Narrador personagem. Se o narrador é um personagem, significa que ele participa da história. Então, essa história vai ser contada para mim em primeira pessoa, e eu vou dar um exemplo para vocês de um textinho escrito em primeira pessoa. Andava pela rua quando de repente tropecei num pacote embrulhado em jornais. Agarrei-o vagarosamente, abri e vi surpreso que lá dentro havia uma grande quantia de dinheiro. Vocês escutam a história quando eu estou lendo para vocês e vocês conseguem imaginar que talvez seja eu que estou contando a história que tropecei nesse pacote, certo? Então, o narrador personagem, ele não precisa necessariamente ser o personagem principal da história. Ele vai ser alguém que talvez só estivesse observando isso, essa história acontecer. Vamos ver um exemplo? Estava parado na paragem de autocarro quando vi ao meu lado um rapaz que caminhava lentamente pela rua. Ele tropeçou num pacote embrulhado em jornais. Observei que ele agarrou com cuidado, abriu e viu, surpreso, que lá dentro tinha uma grande quantia de dinheiro. Eu continuo contando a história para vocês, mas agora quem tropeçou no pacote de dinheiro não fui mais eu, foi uma pessoa que eu estava observando, certo? Então, eu, que estou nessa história, sou o narrador personagem. Segundo tipo de narrador, narrador em terceira pessoa.